não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E diz o Guénon, ele diz textualmente duas coisas. Ele diz primeiro que toda a manifestação já está contida em potência, na possibilidade, no absoluto. Então quer dizer que a manifestação, o universo inteiro criado, ou quantos universos vêm a existir, estão para o absoluto ou possibilidade universal como o desenvolvimento de um argumento está contido em potência na sua premissa. Então é uma mera decorrência lógica da existência. Então não há propriamente a criação, há apenas o desdobramento lógico de algo que já estava em potência contido no absoluto. Mas se tudo está contido no absoluto, então nós temos que perguntar por que esta manifestação e não aquela. E segundo, se todas as possibilidades, segundo Guénon, todos os possíveis serão realizados de algum modo, tá certo? Então serão realizados possíveis opostos ou contraditórios, tá certo? Então aí nós vemos que não apenas a possibilidade universal é totalmente indeterminada, mas o mundo da manifestação também é totalmente indeterminado, porque tudo, rigorosamente, pode acontecer ou desacontecer. Então, esse conceito, vamos dizer, é muito diferente do conceito cristão e judaico da onipotência, que implica por si mesmo uma série de determinações e estabelece, vamos dizer, um limite entre a possibilidade e a impossibilidade, e também aquilo que Leibniz mais tarde chamará dos compossíveis. Quer dizer, existem possibilidades, às vezes contraditórias, que são ambas possíveis, mas não são possíveis ao mesmo tempo, ou na mesma escala, ou sob o mesmo aspecto. Então podem se manifestar em momentos distintos, tá certo? E de maneira distinta, mas não ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o sujeito não pode nascer e não nascer ao mesmo tempo. Nós sabemos que é possível, o sujeito nasceu, não nascer, as duas coisas são possíveis. Vamos dizer, estão durante a própria gestação, a gestação pode ir para frente ou pode pifar, pode haver um aborto espontâneo, pode haver um aborto forçado, tudo isso pode acontecer, mas as duas coisas ao mesmo tempo não é possível, né? Então, isso quer dizer que a possibilidade universal, tal como eu emprego o termo, ela é uma estrutura, ela é uma ordem, e portanto ela não pode de maneira alguma ser indeterminação total. Não é isso? Ao contrário do que diz o René Guénon, a tradição católica absorve a noção aristotélica de Deus como ato puro e diz: em Deus não há nada que esteja em potência, tudo que ele pode ser, ele já é. Então você vê que essa noção de Deus na verdade é o oposto da possibilidade universal, tal como a define o René Guénon. Na possibilidade universal, tal como concebida pelo Guénon, praticamente tudo está em potência na possibilidade. Ela é constituída apenas de potência e não de ato. Porque você dizer o ato indeterminado, existe o ato indeterminado? Não. Qualquer ato, qualquer coisa que seja efetiva, que esteja acontecendo realmente, já está determinado.
Então, ao contrário de Deus ser indeterminado, ele é cheio de determinações. E essas determinações é justamente o que nós entendemos como a lei divina, que obriga ao próprio Deus tanto quanto obriga a nós. Quando Cristo Deus diz, quando Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, o que é isso aí? Isso é uma determinação total e definitiva. A própria noção, vamos dizer, da vida eterna, que na verdade não é a vida eterna, é o que nós dizemos, a expressão espanhola é mais exata, dizer a vida perdurável, a vida que perdura. Né? Deus pode lhe dar a vida eterna, a vida perdurável, tá certo? Mas ele pode lhe dar a vida eterna no sentido em que ele é eterno? Não, porque ele não teve começo, nem terá fim, mas você pode existir sem ter um começo de jeito nenhum. Então isto Deus não pode fazer. Então ele já está determinado. Há uma diferença, vamos dizer, intransponível entre ele e a criação. Ora, se há uma diferença intransponível, então há uma diferença não apenas, vamos dizer, acidental, mas há uma diferença essencial. Ora, isso quer dizer que Deus e nós não pertencemos à mesma espécie. Nós não somos, aliás, ao mesmo gênero, não somos espécies do mesmo gênero. Nós não somos uma espécie de Deus. E Deus não é uma espécie de ser humano. Né? Então, para que na iniciação você se absorvesse totalmente no infinito ou possibilidade universal, seria necessário que vocês pertencessem à mesma espécie, que vocês fossem pertencessem ao mesmo gênero, que houvesse uma homogeneidade. Mas, na verdade, nós, como criaturas que não podemos, em hipótese alguma, ser eternas, apenas perduráveis, nós simplesmente não podemos nos converter numa coisa eterna. Dá para entender? Você pode ganhar uma vida perdurável, uma vida que não vai terminar. Mas você não pode ganhar uma vida retroativa, onde você existisse antes de existir. E Deus, se existiu desde sempre, ele ter esta capacidade, ele ter esta força de ser eterno, é uma coisa que nós não podemos compartilhar jamais. Não há iniciação que possa nos dar isto. Portanto, vamos dizer, na escalada iniciática espiritual, você jamais pode ser reabsorvido em Deus no sentido de se transfigurar nele. Você pode ter algumas das propriedades dele que sejam compatíveis com o estado humano, seja no estado humano terrestre, seja no estado humano celeste. O estado humano celeste, ele também tem essa característica de que ele teve um começo. Você chegou lá numa certa data, tá certo? E isso não é retroativo. Ainda que você suponha que na vida eterna você tem a capacidade de percorrer mentalmente outras épocas, eu acredito que tem. Quer dizer, você pode visualizar, né, coisas que se passaram no planeta Terra antes de você nascer. Mas isso será apenas, vamos dizer, uma transfiguração intelectual cognitiva, não substantiva. Quer dizer, você pode, a sua visão de tempo, evidentemente, se alarga formidavelmente, para dentro e para trás, de modo que você possa conhecer épocas anteriores à sua existência terrestre, mas não que você possa estar lá como personagem. Vamos supor que você possa ver, né, as guerras púnicas, ou as guerras napoleônicas, ou qualquer coisa, mas você não pode estar lá. Não é isso? Então, isso quer dizer que o topo da escalada espiritual é concebido pelo René Guénon de uma maneira 100% utópica, na qual efetivamente você participa da indeterminação do absoluto, inclusive essa indeterminação temporal. Claro, quando você vai para lá, você está livre da determinação temporal terrestre, mas pergunto eu, existe alguma temporalidade na vida celeste? É claro que existe, porque lá acontecem coisas. Não é isso? Então, veja, você nota isso, por exemplo, no livro do Monseigneur de Ségur, pessoas que estavam no inferno e que voltam para falar com ele, ou nos casos de experiência próxima da morte, em que o indivíduo esteve clinicamente morto e tem visão do paraíso, etc. Você vê em todo lugar, você vê coisas acontecendo, tanto no céu quanto no inferno. Então, algum tipo de temporalidade existe. Não é uma indeterminação temporal. Ora,
quando nós dizemos que a eternidade, segundo Boécio, é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos, nós entendemos que, evidentemente, só Deus tem isso. Ele tem isso existencialmente, ou seja, ele é agora o que ele foi e será em todos os tempos. O ser humano pode participar disso? Não, só cognitivamente. Substancialmente, não, porque isso implicaria existir antes de existir. Então, a maneira como Guénon descreve o topo da escalada iniciática é totalmente utópico e irrealizável. Então ele está falando de uma coisa que jamais acontecerá, exceto em palavras. Isso é uma bolha de sabão verbal, é uma promessa absolutamente irrealizável. Então, nós vemos que a obra de René Guénon, ela tem, vamos dizer, uma parte mais material e histórica ligada às iniciações, e ela tem no topo a sua teoria metafísica. E no meio ela tem, por exemplo, o exame crítico da civilização moderna, nos livros A Crise do Mundo Moderno e O Reino da Quantidade. Você tem os livros sobre o simbolismo, como símbolos da ciência sagrada, que é uma coletânea de artigos, né, o simbolismo da cruz e outros. E no topo você tem a pura doutrina metafísica, que está ali no livro A Metafísica Oriental, O Homem e seu Dever segundo o Vedanta, etc, etc. Então, nós vemos que esta concepção, vamos dizer, do absoluto, ela é autocontraditória. Tá certo? E, quando você objeta isto, a única resposta possível de discípulos do Guénon é um argumento de autoridade. É dizer, não, isso vem da tradição, está na tradição. E teve um rapaz que até começou a discutir comigo. Não, isso vem da tradição hindu, é confirmado por não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Claro, não me interessa, pode vir com 900 sábios e dizer isso. Eu digo, olha, vocês não vão fazer o impossível. E a absorção do ser humano na infinitude metafísica, ela é por si impossível. Não só por causa da diferença de gênero, tá certo? Mas porque esta absorção ela pode se dar no nível cognitivo. E aí entra um outro problema. Aristóteles disse: a alma é, de certa maneira, tudo o que ela conhece. Ou seja, o conhecimento, a partir de um certo ponto, ele é uma identidade entre o cognoscente e o cognoscido. Só que o René Guénon interpreta esta frase no sentido substancial. Ele tira dela a expressão sob certo aspecto, de certa maneira, e parte para assim: a alma é tudo aquilo que ela conhece. Isso. Então, bom, essa confusão, então, vamos dizer, isso já não é uma fusão, uma identidade do cognoscente e do cognoscido, mas é uma confusão entre as duas coisas, é uma incapacidade de distinguir. O que não me espanta que o indivíduo que está em busca da total indeterminação faça esta confusão. Então é claro que não se trata, vamos dizer, de criticar a doutrina do René Guénon, contrastando-a com a doutrina da Igreja. Não é isso que se faz, mesmo porque ele não se propõe ser um expositor das doutrinas da Igreja. E ele também não se propõe fundar uma religião. Ele não está disputando o terreno com a Igreja Católica nesse sentido. Ele está falando de pura doutrina metafísica. Então, existiram várias reações católicas à obra do René Guénon, mas todas elas dizem: a doutrina católica diz isto, o Guénon diz aquilo, então nós ficamos com a doutrina católica. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou examinando a doutrina em si mesma, independentemente de tomar como ponto de referência a doutrina católica. Se as minhas conclusões elas se identificam com as dos críticos católicos, eu digo, é só por uma lógica interna da situação. Eu não estou tomando como a doutrina católica como premissa. Eu nunca faço isso. Tá certo? Eu examino as coisas tal como elas se apresentam, tá certo? E eu espero que as minhas conclusões acabem convergindo com as da doutrina católica, de algum modo, ainda que não sempre de maneira evidente, mas eu acho que para um filósofo essa é a única atitude
possível. Se você observa, então, os meios tradicionalistas inspirados no René Guénon, olha, eu acho que eu nunca vi tanta fofoca e tanta mentira em outra parte como eu vi lá. Às vezes parece o PT. Né? E se você perguntar, bom, você conheceu alguma pessoa santa? Eu falo, não conheci nenhum santo. Eu conheci pessoas assim, altissimamente intelectualizadas, quase sublimes desse ponto de vista, mas que às vezes falhavam no julgamento de coisas até banais. O próprio Fritjof Schumann, eu vi ele cometer erros no julgamento de pessoas, que é uma coisa incrível. Né? Ele não perceber assim quem é o amigo, quem é o inimigo, tá entendendo? Fala, não é possível uma coisa dessa, tem muita falta de lucidez. Também é lógico que se o indivíduo se transfigura no absoluto, é evidente que ele deveria ter o poder sobre a matéria. E eu não vi ninguém com poder sobre a matéria. Ao contrário, eu vi exemplos de impotência perante a matéria. Por exemplo, quando René Guénon sofria os famosos ataques psíquicos feitos por bruxos, que faziam materializar na frente dele um urso negro que o atacava e que ele aparecia com as cicatrizes das garras do urso. Né? Então, que poder sobre a matéria? Isso é exatamente o contrário. Se disser que ele foi atacado por um urso e no dia seguinte ele não tem mais cicatriz e machucado nenhum, falou, bom, então ele tem algum poder sobre a matéria, mas o contrário não é possível. Né? Então, em conclusão, a obra René Guénon é de uma utilidade formidável, desde que você não caia no deslumbramento e acredite que aquilo, que dê àquilo, vamos dizer, o valor e a envergadura de uma nova revelação, tá certo? Do tamanho da revelação cristã. Isso aí não é possível, mas o fato é que muitos discípulos do René Guénon não fazem isso. Né? Teve um deles que diz que o René Guénon era assim, era a bússola infalível. Eu digo, como infalível? Você não pode notar várias falhas nele. Né? Agora, bom, o René Guénon de fato não transcendeu o estado humano e não é o portador de uma revelação. Mas tirando isso, eu digo, bom, é um dos grandes pensadores do Ocidente, um dos maiores, talvez o maior do século XX, sob muitos aspectos. E devemos sempre tratá-lo com respeito e absorver, né, as lições dele. Bom, eu vou... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí.
Apoie nosso canal, seja membro.